Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a solenidade de nosso Pai São José. Dentro do ano litúrgico, em que nós celebramos a Quaresma, nesta iminência de celebrar o mistério da redenção, a solenidade de São José parece uma nota destoante. Parece uma coisa um pouco fora da harmonia litúrgica. Por quê? Porque nós estamos aí celebrando a redenção, celebrando o mistério de Cristo que morre por nós na cruz, e de repente aparece São José para nos distrair. Mas na verdade, essa é somente uma visão superficial dos fatos. São José, como recordava São João Paulo II, é o guardião do Redentor. Redentoris custos é o nome da exortação apostólica que foi escrita por São João Paulo II. Ele é o guardião do Redentor. Portanto, embora São José pareça estar mais ligado ao ciclo do Natal, ou seja, ao mistério da encarnação, inserir São José nesse contexto de tempo da paixão, tempo em que nós preparamos a Páscoa, é recordar exatamente que a encarnação de Cristo foi para a nossa salvação. Nós dizemos isso no credo. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. A encarnação de Cristo é propter nostram salutem, é para a nossa salvação. Então, quando Deus, desde toda a eternidade, pensou como Ele iria nos salvar, no mesmo plano divino, no mesmo decreto de sua vontade adorável, Deus pensou Jesus, pensou Maria e pensou José. Deus não decidiu as coisas em etapas. Deus decidiu tudo num único ato divino e adorável de sua vontade e de sua providência. Portanto, o Redentor precisava vir da casa de Davi. Ele precisava ser filho de Deus e filho de Davi. Aparentemente uma contradição, aparentemente uma loucura. Como é que pode um homem ter dois pais? Não é verdade? Se ele é filho de Deus, ele, aparentemente, não pode ser filho de Davi. E, no entanto, Deus, no seu decreto de bondade, Ele, então, nos providencia José. Os evangelhos, tanto de São Mateus como de São Lucas, narram a genealogia de Jesus. Para nós, as páginas da genealogia, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e aquilo lá parece para nós uma perda de tempo. A Bíblia ela não perde tempo. A Bíblia, se ela nos revela uma coisa, as Sagradas Escrituras estão sempre revelando algo que é redentor, que é salvador. Deus se revela salvando e salva se revelando. Então, quando Deus coloca a genealogia de Jesus, Ele está querendo dizer uma coisa: vejam, aqui está a linhagem de Davi. Eu estou mostrando para vocês que Jesus é filho de Davi. E como Jesus é filho de Davi, o Evangelho de hoje, né, nos narra com muita tranquilidade. Ele diz, no finalzinho da genealogia, começa assim: Jacó gerou José,
Quando ele chega em José, aquele verbo gerou, 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 que se repetiu tantas vezes, inúmeras vezes, cansativamente e repetitivamente, o verbo gerou desaparece. E quando desaparece o verbo gerou, aparece José, esposo de Maria, da qual Maria nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Ou seja, José é descendente direto de Davi, ele, José, é filho de Davi, e o seu casamento com a Virgem Maria garante a linhagem davídica de Jesus. Essa é a forma que Deus providenciou, que São José viria nesse mundo agraciado, cheio de Deus, para quê? Para ser ele o ramo de Jessé, de onde brotou Jesus, não numa geração biológica e genética, mas através do matrimônio. O matrimônio pode parecer pouco, mas o matrimônio, nos dizem os santos padres, os grandes doutores da igreja e os teólogos católicos, o matrimônio é a mais íntima união que existe na terra entre dois seres humanos. Consortium, uma sociedade, digamos assim, uma união, uma comunhão de toda a vida, totius vitae, de todos os aspectos da vida. Então vejam como foi que São José se tornou pai de Jesus, como foi que São José entrou no mistério da salvação e da redenção, como é que ele se tornou aquele que cuidou do Redentor para nós, com a sua união com Maria. Uma união espiritual, íntima, profunda e total. Uma comunhão plena com a Virgem Maria. Então São José é para nós exemplo, mestre e modelo de como nós podemos e devemos entrar no mistério da salvação. Por Maria. Porque o mistério da salvação entrou no mundo pela porta que é Maria. Nós podemos e devemos entrar dentro do mistério da salvação pela porta que é Maria. São José, ao ser esposo, estar unido intimamente, profundamente, plenamente com Maria, ele tornou-se parte integrante da redenção, do mistério da redenção. Todas essas são coisas que eu estou apresentando aqui quase que como um índice, mais do que uma longa reflexão, porque cada uma dessas coisas poderiam ser aprofundadas, meditadas, para nós entendermos a grandeza do que está sendo dito. Vejam, São José torna-se parente de Jesus, pai de Jesus, pai adotivo, é claro, pela íntima união com Maria. Nós precisamos ser pessoas unidas a Jesus. E precisamos e vamos sê-lo pela íntima união com Maria. A grandeza do desígnio divino. A grandeza de nós entrarmos nesse tempo da paixão unidos a Maria, a mãe do Redentor, aquela que nós ganhamos como mãe aos pés da cruz. No momento mais sublime da nossa redenção, nós precisamos nos unir a ela para entrar dentro desse mistério de salvação. Mas você vai dizer assim: Padre, tudo bem, mas José
não viveu o mistério da redenção. Veja, aqui São José, Deus quis assim, que São José ficasse uma espécie de nuvem misteriosa para que nós não enxergássemos todos os detalhes. Isso também faz parte do desígnio divino. Mas o Evangelho de hoje nos diz que José era justo. Você não entende a palavra justo? Justo na Bíblia quer dizer santo. Está dizendo que São José é um redimido. Quando foi que Jesus redimiu José? Resposta: nós não sabemos. Nós só sabemos o seguinte, que até mesmo antes de José ficar sabendo da origem da gravidez de Maria, ele já era santo. De alguma forma, como que uma pessoa é santificada? Ela é santificada pela fé em Jesus. Ela é santificada pela graça de Cristo. Quando aconteceu isso? Como aconteceu que o Cristo, antes mesmo de nascer, justificou José? Nós não sabemos. Nós sabemos como ele fez isso, por exemplo, com São João Batista. Jesus redimiu e salvou São João Batista quando Maria foi lá visitar Isabel. Maria saudou Isabel. Naquele momento, São João Batista foi redimido no ventre de Maria. E São João Batista já nasceu santo. Como é que José ficou santo? Nós sabemos que ele ficou santo pela graça que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos uma convicção que se Deus pensou desde toda a eternidade a nossa salvação através de Jesus, e ao pensar Jesus Salvador, pensou Maria e José, Deus na sua providência, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus caminhos para redimir, para purificar São José da culpa original. Como que ele fez? Mistério, grande mistério. São José nunca pecou com pecados pessoais. Ele é justo. Mas se ele é justo, ele também foi de alguma forma redimido do pecado original. Grande mistério. Nós não sabemos como. Mas Jesus e Maria foram entregues na mão de um homem muito santo. Então, nos graus de santidade, nós temos Jesus, que sendo Deus, a sua humanidade é santíssima e adorável. Infinitamente abaixo de Jesus, Maria, porém, enormemente acima de qualquer outra criatura, a santidade de Maria. Se nós pegarmos toda a santidade de todas as criaturas de um lado da balança e do outro lado a santidade de Maria, a santidade de Maria é muito maior do que todas as criaturas juntas. Depois, bastante abaixo de Maria, vem o primeiro dos eleitos. E o primeiro dos eleitos não é um anjo. Poderia ser um serafim, um querubim, um desses grandes anjos que ficam diante do trono de Deus, mas o primeiro dos eleitos é São José, que segundo a tradição, ao ser glorificado no céu, se sentou no trono que teria pertencido a Lúcifer, o maior de todos os anjos, se Lúcifer não tivesse se rebelado contra Deus. Por isso São José é o terror dos demônios e é odiado tremendamente por Satanás, pela inveja própria de Satanás, porque São José, santo, santíssimo poderíamos dizer, foi erguido por Deus, pela graça, para se sentar no trono mais elevado no céu, depois de Jesus, depois de Maria, vem São José. Então, vejam,
Como eu disse, eu estou aqui quase fazendo um índice dos privilégios de São José. Precisávamos parar, meditar, mereceria um curso inteiro de josefologia, de estudo de São José, para nós penetrarmos a grandeza desse mistério, o mistério de São José. Nós temos então este homem santíssimo, que não foi somente o guardião do Redentor, mas foi escolhido por Deus para ser também o guardião dos redimidos, que somos nós. O guardião dos redimidos. Coloquemos-nos então debaixo da custódia, do cuidado de São José. São José era pai de Jesus, pai adotivo, pai legal, pai no julgamento dos homens, mas pai também por causa do casamento, do ato de entrega mútua que ele fez à Virgem Maria. Uma das coisas que a gente tem até medo de refletir diante do grande mistério de beleza e de pureza que está nisso tudo, a gente tem medo de entrar na intimidade da Sagrada Família, mas uma das coisas que a gente precisa lembrar é o seguinte: o marido tem direito sobre o corpo da sua esposa. No casamento, a esposa, por um consentimento, entrega o direito sobre o seu corpo ao esposo. E o esposo, por um consentimento, entrega o seu corpo à sua esposa. Ali, essa entrega, evidente, não é só do corpo, mas eu estou aqui refletindo sobre a entrega do corpo. Ora, com ato de vontade, São José entregou todo o seu ser e o seu corpo à Virgem Maria. E Maria, vede coisa extraordinária, sem trair a Deus e sem ser sequer, sem sombra de dúvida, sem deixar de ser a Virgem toda entregue a Deus, entrega-se a São José, não para que ele se unisse a ela sexualmente, mas para que ele guardasse a pureza do seu corpo, o guardião da Virgem Maria. Ele guardasse a joia preciosa, a mais bela de todos os filhos dos homens, a Virgem Maria, a mais pura, a mais casta, a mais santa, a mais agraciada. Tota pulcra és Maria, toda bela és Maria. E ela entregou a São José, para que São José guardasse, para que São José protegesse, para que São José fosse verdadeiramente aquele que derrama o seu sangue para guardar o Cristo e para guardar a Virgem. Grandeza de São José. Não bastaria uma manhã para estarmos aqui refletindo sobre a grandeza de São José. Não bastaria um mês, não bastaria um ano. Poderíamos cantar os seus louvores. Tudo que Deus fez neste homem, todas as graças que Deus lhe concedeu, e se concedeu, concedeu por causa de nós. Porque Deus nunca privilegia uma pessoa por ela mesma. Deus sempre privilegia uma pessoa para que ela transborde de graça e isso redunde em salvação para muitos. Portanto, São José é um instrumento nesta obra da redenção. Não é uma distração nós meditarmos sobre São José às portas do mistério redentor. É grande nós sabermos que pela obediência da fé,
São José nos indica o caminho para nós sermos também nós obedientes com Cristo, que se entregou por nós até a morte e morte de cruz. São José obedeceu na fé e não teve medo de receber Maria. Aos pés da cruz, precisamos também obedecer. E o Cristo que nos entrega a Maria é como se ele dissesse o que o anjo disse a José em sonho: não tenhas medo de receber Maria, porque por ela a porta da redenção se abre para nós.